Som, EA, som, EA, som, teste um, dois. Som. Tudo bem? Opa, só aumentar o volume. Fala, Neto. Tudo bem? Beleza? Como é que você tá? Tô bom demais. E aí, como tá essa América? Tamo avançando aqui, cara, firme e forte. Não pode parar, né? Coisa, coisa boa. Aí não faz tanto frio, né? Cara, não, aqui é de boa, cara, graças a Deus. Eu vivi um tempo lá no norte, né? Mas, cara, sem condições. Peguei menos 20 graus lá, brother. Aí é Tá punk. maluco. Aí não dá, É, não. eu tô indo pra aí mês que vem, mas acho que eu vou pegar meio termo. Ah, tá legal, cara, que da hora. Boa. Você vai pra onde? Eu vou pra Chicago, eu vou fazer um Ironman lá. Ah, que legal, cara. Massa. Chicago. Boa. Tô. Cara, vamos lá. Chique. Me Vamos conta lá. como que foi aí esse período, Cara, o que muitas que conseguiu, o que que não mudanças. conseguiu, o que É, que tem tem que ser boas e diferente, tem enfim. boas Conta e aí como que foi. más. Boas e más. É o Manda. seguinte, aquele MVP específico não deu porque eu ainda estava negociando com o parceiro de tecnologia, acertando valores, conhecendo ele um pouco melhor. Aí a gente foi num evento juntos. Cara, a gente tá meio que tava ainda naquela fase meio que de namoro, então não conseguia avançar tão rápido aquele projeto específico. E eu tava turbilhão de ideias, assim, tipo, cara, beleza, eu tô com um cara agora que consegue executar as minhas ideias, mas ainda não, eu tava buscando a clareza que a gente tinha conversado para dar um direcionamento. E vai daqui, vai dali, pensa em novos nichos e tal. E, cara, um milhão de coisas, que essa semana foi muito intensa, a ponto de, cara, ontem mesmo saí daqui 11 da noite, pra você ter ideia, entendeu? Uhum. Então foi bem intenso, mas eu consegui chegar a uma conclusão, tanto de parceria com ele, então a gente começou ontem, né? A gente fechou um combinado que, tipo, É um cara 100% de tecnologia, ele. 100% ele é full stack, né? Ele manja do Paranauê, já criou agentes para ele e tal, já fez o exit de uma startup que deu muito bom no Brasil. O cara domina a tecnologia. Então, eu tava E aí, nessa. só para eu entender, a sua cabeça é você fazer mais o de dentro para fora, né, a parte, digamos assim, para mercado e ele essa parte mais empresa, é isso? Cada um no seu core ali ou não tanto Exa isso? Não é mais ou menos essa linha, mas assim, resumindo, cara, a gente tava nesse borbulha, sabe, esse caldeirão da onde vai e vê vídeo, não sei o que, tal, pensa em um trilhão de coisas. Daí eu cheguei a uma conclusão muito simples. O que eu quero fazer com ele? É o seguinte: eu vou pegar tudo que eu sei, tudo que eu tenho conhecimento que vai fazer a parada performar, é isso que a gente vai executar. É simples. Então ontem eu vi uma parada muito louca, que resumindo é o seguinte: é uma forma da gente criar um agente pra gente que ele consegue gerar leads infinitos. Tá. Business to business. Esse é o primeiro step. Então, esse foi o desafio. Cara, eu quero que implemente essa parada aqui. A hora que isso estiver funcionando, a gente vai para o próximo nível, que é o quê? Aí eu vou determinar que público eu quero alcançar. Um exemplo, médicos. Médicos no Brasil. E daí a gente vai buscar médicos no Brasil em Campinas. E aí eu vou ter toda uma listagem dos médicos num Excel para eu poder trabalhar isso aí. E daí entra depois o como a gente vai trabalhar isso aí, que já é dentro de uma ferramenta que ele já usa e que dá para criar 1 milhão de automações. Eu consigo disparar e-mail para um e-book para médica falando assim, viu? Aqui está o blueprint de como você parar de ganhar em real e começar a ganhar em dólar, um exemplo. Entendeu? E eu começo a nutrir essa galera com comunicações infinitas até ela chegar em mim e falar, levantar a mão e falar, viu, eu quero imigrar para os Estados Unidos. Então,
Eu consegui dar esse norte ontem, a gente já vai fazer isso aí. E o legal é que já é uma parada que, tipo assim, tecnicamente está validado no mercado, essa questão de função de gerar leads. Agora, depois, o próximo step vai ser, tipo, configurar tudo isso, configurar um agente para criar essas comunicações em loop. Cara, isso são várias outras coisas. Mas resumindo, eu vou focar em a gente criar soluções que volta à primeira conversa que eu tive com ele, mas é isso, é marketing e vendas. Só isso. Entendi, mas a ideia, pelo que você falou, então, é no final fazer com que as pessoas imigrem para os Estados Unidos. Nesse contexto, porque assim, eu estou usando a estrutura que eu já tenho aqui, que eu já estou dentro da minha empresa de preparação de documentos migratórios, então, cara, eu vou usar a tecnologia para resolver problemas meus do dia a dia. E se eu resolver isso, der bom isso aí depois a gente vai criar uma área de membros, eu posso vender isso para a empresa, eu posso aportar essa tecnologia numa empresa, ser parceiro de um outro negócio. Então, é tudo focado para marketing e vendas. Então, a primeira decisão vai ser essa função aí de capturar leads infinitos, entendeu? Então, Entendi. E de que eu forma que consegui você vai chegar nisso. monetizar inicial? Porque minha cabeça, quando você fala isso, eu penso no seguinte, cara, eu acho que você tem uma grande oportunidade de criar uma monetização recorrente, Sim. extremamente escalonável, para, digamos assim, abrir a carteira desse cara que você está trazendo. Né? Ao invés de você esperar ele chegar no fundo do funil para abrir a carteira dele e ganhar grande, de que forma que eu já posso viabilizar essa empresa minha, fazendo ela faturar com um Uhum. ticket pequeno, mas eu abro a carteira desse cara e faço, entre aspas, ele já entrar de uma forma diferente na minha empresa. Né? Uhum. Vocês já conseguem pensar de alguma forma isso? Então, a gente não chegou nesse ponto ainda porque, assim, ele tá até aqui na empresa hoje. E aí ele está criando a infraestrutura de inteligência artificial para isso. Então eu entrei justamente com essa pegada de push, né, vamos fazer, tal, tal, tal. Só que o que acontece? Tecnicamente falando, a gente não pode menosprezar os passos anteriores. Por quê? Porque a gente vai montar uma estrutura robusta, então vai ter servidor em nuvem, vai ter uma parada, sabe? Depois com acesso. Então, assim, a gente está criando de uma forma que a tecnologia não vai ficar dentro da inteligência artificial. Ela vai ficar na nossa mão todo esse conhecimento, todo esse código. Então, assim, é aí onde esse cara entra também, porque já não é um skill que eu tenho, entendeu? Então, o primeiro desafio é Cara, colocar. Pode falar. qual que você acredita que é ou pode ser o seu, e quando eu falo seu agora, eu quero que você interprete aí, seja você pessoa, barra você empresa aí, né? Qual você Tá. acredita que é o grande diferencial que você já tem ou que você acredita que você pode explorar? Você fala, cara, eu vou sentar em cima, digamos assim, desse termo, dessa proposta, dessa palavra, dessa entrega, e eu acredito que se eu sentar em cima disso, né, e comunicar muito isso, fazer essa mensagem principal chegar para as pessoas, eu acredito que isso vai fazer com que eu adiante o meu resultado. Ao invés de eu ir, digamos assim, aberto, qual que é a coisa específica que você quer dizer? Cara, se eu sentar em cima disso aqui, se eu focar em cima disso aqui, porque eu sei que eu tenho já uma, entre aspas, uma predisposição a me destacar nisso aqui. Qual que é? Isso que pode ser o grande diferencial seu. Tem uma questão aí que ao longo dessa semana, cara, ele foi me dando alguns insights, eu já fui colocando em prática. Então, primeira coisa que eu descobri é o seguinte: qualquer parada que eu fizer, eu tenho que ter uma central de dados. Isso muda totalmente o jogo, que ninguém tá usando IA ainda, tipo assim, num nível mais baixo, mais simples, dessa forma. Então, por exemplo, o diferencial meu é saber o que já dá certo, entendeu? Então, assim, você pode criar hoje, se você quiser, montar uma skill de IA. Mas, por exemplo, eu já testei um monte de coisa ao longo de 20 anos e eu sei encurtar esse caminho. Então, é aí onde está a parada. Então, assim, metodologia de venda. Cara, tem 1 milhão de formas de vender. Mas tem uma que eu vou imputar dentro da IA, que é o que eu uso aqui hoje. E se eu imputar isso em qualquer negócio, vai dar bom. Então, assim, a grande sacada aqui está em centralizar conhecimento, juntar essa bagagem minha. Eu vou trazer isso de uma maneira simplista, tá? Eu estava usando uma ferramenta de IA para criar anúncios. E eu tava com um puta desafio que, cara, toda vez parece que ele é burro, ele esquece o que você acabou de falar. E daí com esse insight muda totalmente o jogo. Então eu deixo uma. Cara, tô fazendo simples ainda isso, tá?
deixo um bloco de notas do lado. Então eu vou pedir para ele assim, ó, viu? É o seguinte, no próximo criativo que você fizer, eu quero que meu logo esteja no canto inferior direito, resolução X por Y, assim, assim, assado. Então eu tô montando todo um banco de prompts profissionais para IA trabalhar de uma maneira profissional. Então qualquer pessoa pode desenvolver isso, mas extrair da minha cabeça e pôr nisso é onde vai ser um dos diferenciais. É lógico Tá, que eu só que vamos acredito. lá. Só que você está me falando do diferencial dentro, da empresa dentro, tá? Uhum, Eu quero que você me fale, pense diferencial da visão de quem está de fora. Porque você vai me falando, eu falo assim, cara, beleza, isso que esse cara está falando deve ter, sei lá, centenas e milhares e milhões de pessoas, empresas que estão procurando fazer isso, já estão fazendo e tudo mais, né? sim, Então eu com a visão de mercado, né? tá? Quando eu olhar, sei lá, empresa David Papapá, Sim. qual é o diferencial dessa empresa que, num primeiro momento, vai me impactar a ponto de eu me interessar e de saber um pouquinho mais sobre ele, Tá, sobre vamos a lá. empresa? Boa Diga. pergunta. O que eu penso sobre isso é o seguinte: tem um monte de gente que fala sobre IA, mas poucas pessoas trazem resultados reais sobre IA. Tá todo mundo falando sobre isso e menos de 3% das empresas estão ganhando dinheiro de verdade com IA. Então já é um ponto. Então o que eu quero fazer? Eu quero trazer skills, trazer habilidades, trazer uma espécie de robôs que a gente vai tirar pessoas e colocar robô que vai performar. Então quando eu fizer isso aí dentro aqui da status, eu vou ter números, vou ter dados. Então é o seguinte, imagina eu virar para você e falar assim, Neto, tem uma ferramenta de IA aqui que a gente testou e ela tá gerando pra gente a mais no bolso US$ 20 mil por mês. Isso eu consigo te provar, isso com A mais B. Eu abro o meu dashboard aqui e te mostro essa performance. Você quer implementar no seu negócio? Tá, então vamos Entendeu? lá. Então você está me falando que o seu diferencial está relacionado a um resultado, tá? Quando você, então você está praticamente falando assim, cara, eu entre aspas garanto um resultado. Qual que é a pergunta que vem na mente do cliente quando você garante alguma coisa ou quando você faz uma promessa? Tem vários, né? Mas será que isso serve para mim? Não. A pergunta que vem é outra. E aí, depois disso, a gente vai chegar no que eu acredito que você pode olhar que talvez se torne o seu diferencial. Será que meu bolso comporta contratar isso? Tem 1 milhão Não, a pergunta que vem na cabeça toda vez que você faz uma promessa, que você diz que vai entregar um resultado, é como que esse cara me entrega esse resultado? E aí, olha o que vem na minha cabeça, vamos discutir aqui para ver se faz sentido. Por exemplo, se eu precisasse, vamos supor, eu me impactei pela sua empresa, estou fazendo uma reunião com você, e aí você fala assim, cara, eu consigo gerar uma IA para você que faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. tá? Uma das coisas que eu acredito que pode ser um diferencial, que se você se debruçar em cima faz todo sentido, é no quesito tempo, é a relação tempo e investimento. Por exemplo, cara, nós somos a empresa que te traz o maior e o melhor resultado em menos tempo. Então, por exemplo, puta, tem o meu concorrente aqui, a média do mercado vai te entregar uma IA para o seu negócio em, sei lá, um mês. E essa Legal. IA vai demorar mais 2 meses para construir, consolidar o sistema correto para sua empresa. Cara, eu faço isso em 2 semanas. Então, na primeira semana eu te entrego a IA pronta para o Uhum. seu negócio e na outra semana a gente já revalida o que ela fez e de que forma que ela vai funcionar especificamente para o seu negócio. Entendeu? Por exemplo, por quê? Porque você precisa ter um chamariz que faça a pessoa falar assim, cara, eu quero ele ou não quero outro. Porque pensa comigo, IA, não sei se já virou porque não é muito a minha área, mas eu acredito que se não virou, vai virar muito em breve. Commodity. E aí, quando vira commodity, começa a brigar por preço, daqui a pouco o nego tá dando de graça e ninguém tá ganhando dinheiro com isso. Então você precisa, ao meu ver, se colocar no mercado de uma forma que você fala, cara, eu não vou virar commodity. Por quê? Porque as pessoas não querem IA, elas querem a minha empresa porque entendem o valor que eu entrego nesse negócio. Então você não está vendendo IA, você está vendendo tempo, você está vendendo, sei lá, resolução de um problema específico, você está resolvendo alguma coisa que Sim, as pessoas estão querendo. Não, porque a minha cabeça é, cara, você não pode vender IA, porque sim, IA todo sim, mundo está vendendo. sim. Entendeu Eu onde eu vou vou chegar? trazer eu vou fazer uma analogia que a gente estava trocando uma ideia esses dias e foi muito louco porque olha que doideira que eu vou te falar. Eu tava nesse bate-papo com esse brother meu. E daí, cara, a gente falou sobre vários assuntos, mas a gente aprofundou em um assunto muito específico. E daí ele me mandou mensagem, tipo, já era uma da madrugada. Falou assim, velho, dá uma olhada nesse post aqui.
Tem um amigo meu que fez um exit de uma empresa e ele tá lá no Vale do Silício, lá em Stanford, e ele participou hoje de uma palestra da irmã do fundador do Cloud. E essa mulher tava falando exatamente o que a gente tava falando à noite. Que resumindo para você o que é. Imagina que louco. A gente criar um agente que simplesmente ele substitui um humano. E vai fazer mais, melhor e 24 por 7. Então o humaninho vai custar US$ 5.000 por mês para fazer uma função específica. A gente vai conseguir entregar o mesmo resultado, na verdade, mais resultado, porque daí foi que eu falei para ele, a gente pode fazer um over delivery, entregar 3, 4, 5, 6 agentes para fazer a função de uma pessoa. Então, em vez da empresa pagar 5.000 por mês, ela pode pagar, um exemplo, US$ 1.500. Então, é um resultado real, prático, que é basicamente um RH de robô, entendeu? Perfeito. Só que olha que legal isso. Você falou, eu fui pensando no meu negócio. Ao invés de você, tô pensando aqui, tá? Ao invés de você vender algo no sentido assim, que se torna um jogo finito, cara, eu vendo, te entrego, você me Não, é paga X, assinatura. eu É entrego. assinatura. Não, Mensal. mas pensa comigo. Por que você não passa a olhar com, com um olhar de sociedade? Por exemplo, eu sou um treinador, né? Eu sou um mentor. Aí eu penso assim, eu falo assim, cara, o David, com essa habilidade que ele tem, com a empresa, com isso que ele está criando, e se eu contratar ele para ele criar essa IA para trazer leads de brasileiros que moram na América e que Uhum, vão me pagar em dólar. Só que ao invés de eu pagar, sei lá, R$ 20.000 para ele implementar, ele passa a ser o meu sócio em, sei lá, 20% de todos os clientes que essa IA trouxer para mim e for fechado. Ou seja, você passa a ser meu sócio nesse braço, entendeu? E que você ganha ad eterno. E aí você pode olhar para tá? esse mercado e pensar dessa forma, porque, cara, esse mercado, ele é gigantesco. Imagina quantas pessoas ou É barra empresas gigantesco. que estão na mesma situação que eu, que não dominam a tecnologia, mas têm um produto bacana e que, cara, se Com tiverem certeza. alguém que tem esse conhecimento, começa a entregar. Só que uma vez que você fez, que você entendeu como funciona, como que para aquela empresa eu gero a captação, o que, que faz o resultado, cara, aquilo ali passa a te dar venda recorrente, dinheiro recorrente, de uma forma que você não precisa colocar operacional. Você vai ali, sei lá, uma vez a cada mês, uma vez a cada 15 dias, só para o quê? Para fazer pequenos ajustes de acordo com o mercado muda, entendeu? Animal. Isso aí eu vejo Animal. total sentido, entendeu? Animal. Porque você pode fazer isso, tipo, hoje para mim, entendeu? Aí você pode chegar, por exemplo, assim, cara, vamos pegar para sua irmã, né, para a loja. Ó, eu vou criar uma IA específica para sua loja em que ela vai trazer o lead. E aí eu passo a ser sócio do seu negócio em 10% de todas as vendas que você fizer a partir da captação daqui. Aí você chega para um cirurgião plástico e faz a mesma coisa. E aí você passa a ganhar. E aí você fala assim, cara, hoje o meu objetivo é ter X empresas que faturam em média esse tanto e que eu tenho participação de X% nessas 10 empresas, com a minha inteligência artificial lá. Entendeu? Legal. Porque o que eu quero te falar com isso? A maior parte das empresas que eu estou vendo que estão olhando para IA, elas estão pensando de uma forma muito produto, entendeu? Sim. Muito tipo assim, vender o produto. Eu Não, não não, vi não é ninguém ideia. ainda É com essa resultado que eu quero vender. mentalidade. Isso, eu não estou vendo ninguém ainda com a ideia de vender, entre aspas, soluções para empresas e se tornar sócio daquela empresa através de uma solução que ela traz. Cara, isso se aplica para tudo. Por exemplo, meu pai tem uma empresa de elevador, que ele é o cara que tem que captar, são caras velhos e tal. Ó, eu vou pegar uma IA que vai pegar todos os prédios, né, que tem aqui, vai começar a gerar lead. E todo cliente novo que chegar para você, eu tenho uma participação. Então eu sou sócio do Neto, eu sou sócio da Release, eu sou sócio do elevador, eu sou sócio do médico, eu sou sócio do coisa. Só que eu, a minha empresa, sou só uma coisa, que é o quê? Uma empresa de soluções para empresários que usa tecnologia para captar e vender. E é E eu legal que eu faço te. toda a captação. Sim, e é legal que daí eu tiro o peso do cara de querer pagar. É isso que eu não queria, dele ter que pagar a implementação, tá ligado? Eu já, sabe, aí não faz Exatamente. sentido, porque eu sou empresário e eu não tô afim de pagar a implementação de nada. Se você acredita no que você tá Exatamente. falando, vai lá e implementa, Ex velho.
Foi por isso que eu pensei, porque eu falei assim, cara, se você for vender um produto, cara, a implementação custa 5 mil, não sei o que, custa tanto. O cara, muitas vezes, ele vai falar assim, opa, deixa eu ir pro mercado, deixa eu ver o mercado. Aham, Aí ele vai achar o cara que é prostituído, aí você perdeu esse cara. Por sim, quê? Porque eu vejo que é esse mercado que você está entrando, ele tem um oceano azul, não sei se você já leu aquele livro Oceano Azul, que sim, está sim. onde? Está justamente nos pequenos empreendedores, profissionais autônomos, que tem muito potencial. Não está nas grandes empresas. Porque, cara, as grandes empresas, eles têm dinheiro, eles vão fazer apropriar, eles vão. O cara que vai sofrer é o cara que é o pequeno empresário, é o Verdade. autônomo, igual eu. Que Que muitas vezes ele eles, não vai ter dinheiro para pagar um operador, ele não vai conseguir sim, levantar e pagar 10 pau pro cara, ele não, porque sabe tá que ele ganhando precisa 50. evoluir, mas ele não sabe nem por onde começar. Exatamente. E a maior dor desses caras que eu percebo, que é o que eu recebo muito, é o quê? Ontem mesmo eu tava comecei uma mentoria com um cara que ele falou assim: cara, eu sou muito bom no que eu faço, na Tá? entrega, só que eu sou muito ruim de captação. Ele é um cara que, se você chegar Nossa, para ele e falar assim, amigão, é o seguinte, você não me paga nada, você me conta o seu negócio, eu crio uma solução para você, só que a partir de agora eu sou seu sócio. Você gasta uma semana, sei lá, um mês para criar a solução, só que você vira sócio do cara de eterno. Entendeu? animal. Eu falo, hoje a grande dificuldade que eu tenho é captação, não é o meu forte. Eu tenho Verdade. uma solução como essa, que nem eu falei para você, cara, imagina se eu tenho uma IA, uma ferramenta, captando lead para mim nos Estados Unidos que o cara vai me pagar em dólar. Sim. Só que você imagina, cara, o tamanho do mercado que é isso e que provavelmente ninguém tá olhando. Por quê? Porque a galera tá olhando para isso, o cara tá vendendo o quê? Assinatura de A por R$ 30. Não, 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 não. Isso já nem era essa pegada. Entendeu? Não, tá totalmente fora da Então, realidade. Não, então, mas cara, se legal, eu cara, sou legal. você, eu olho para isso. Porque aí você fala assim, cara, eu vou te entregar o resultado. Sim, Meu amigo, aí já é era. estouro. Já era. Você Não, entendeu? legal pra caramba, cara. Massa. É... Faz total E sentido uma aí, parada assim. e aí pensa o seguinte, ó. E aí a gente pode aprofundar. Você está nos Estados Unidos, você tem a questão do dólar. Sim. Quantos brasileiros não gostariam de no Brasil ganhar em dólar? Se você criar esse mercado, amigão, aí você estourou. Se o seu foco for, cara, eu vou prospectar no Brasil clientes que queiram ganhar em dólar, porque aí a sua proposta ela é muito atrativa. É tipo assim, meu amigo, por que você está olhando para o Brasil? Vem captar na América. Uhum. Você vai ganhar o mesmo esforço que você tem para ganhar no Brasil, quando você conseguir aqui nos Estados Unidos, você ganha 5 vezes. Sim. Você entendeu? Top. 5 vezes mais, né? Quem que não quer? Por exemplo, minha esposa é corretora, tá? Ela vende para investidor, estúdio para investidor que quer investir em Airbnb aqui na cidade de São Paulo. Você pode chegar para ela e falar assim, viu? Eu vou criar uma ferramenta de prospecção para você aqui nos Estados Unidos de gente que quer investir aí no Brasil. Cara, olha o tamanho disso. Imagina, chega um investidor, o cara compra 10 estúdios através da sua ferramenta. O cara investiu, sei lá, 6 milhões de reais. Eu tenho 20% disso sem fazer porra nenhuma, entre aspas. Entendeu? E aí você começa a trazer cliente para ela dos Estados Unidos, ela tendo aqui em São Paulo. Por quê? Porque não tem Sim, quem faça isso. sim. Entendeu? Por exemplo, esses dias eu tava conversando com ela, a gente tava pensando nisso. Falou, cara, e se a gente for para Miami um mês para fazer a captação disso? Você seria isso que você falou. Você é o humano fazendo isso para a pessoa que está aqui no Brasil sentada no escritório dela. Uhum. Não, e não precisa ir longe, brother. Vou abrir a real pra você aqui. Hoje, por mês, a gente investe US$ 20 mil de ads pra trazer novos leads. Entendeu? Por isso que eu pensei nessa solução. Cara, é uma dor real que eu tenho aqui. Entende? Então, assim, é, cara, e lead, se você tiver um lead específico, cara, vale muita grana. Agora, não, assim, tem um ponto também que não é só trazer o lead. É trazer o lead e saber o que fazer com ele. Então, tem vários Não, caminhos. exatamente. Tem vários caminhos aí no meio da linha de raciocínio, mas uma delas é, por exemplo, eu trouxe. Vamos supor que eu trouxe leads para você. Empresários brasileiros que estão nos Estados Unidos. Beleza? Tem uma das formas que a gente pode fazer o Empresários seguinte. brasileiros que querem captar nos Estados Unidos. Não, por exemplo, o seu serviço de coaching que você poderia atender empresários brasileiros que estão vivendo aqui e poderiam te Isso, pagar em dólar. Isso. isso. E aí você faz o seguinte, por exemplo, tem algumas rotas. Então a primeira rota é a captação disso aí. Então a gente pode selecionar um certo
tem que te ouvir para ver, sei lá, de todos os seus clientes, qual que é o tipo de empresário que você mais busca, entendeu? Você tem alguma referência disso para me falar agora? Quem que é aquele empresário que você gostaria de ter e que é o seu cliente ideal? É aquele cara que te dá grana, que não te dá trabalho, que tem um nível de É o cara que consciência está legal, exausto. É o é o cara que cara trabalha exausto? muito, ele até tem um resultado bacana profissional, só que a vida pessoal dele tá uma merda. O cara tá, a saúde dele tá uma merda, o cara tá com relacionamento ruim, o cara tá praticamente infeliz. É o cara que Tá, tem resultado profissional porque ele já tem dinheiro, precisa ser um cara que tem dinheiro para investir, só que ele tá, não tá satisfeito com a vida dele. Ou ele trabalha muito, ele não vê progresso, ele tá tá. estagnado. Assim, um dos grandes mercados aqui desse brasileiro nesse perfil aí é a galera que trabalha em construção, por exemplo, tá? Então, são os brasileiros que tem, cara, o cara já trabalhou para os outros, hoje ele tem um negocinho dele, então ele já faz reforma, já põe piso, já faz instalação, já constrói também. Então, beleza, esse cara aí. Então vai, vamos supor que eu montei uma lista de 5.000 caras igual esse aí. Então a gente tem a base de dados disso aí. Um dos caminhos é o quê? Eu pegar isso aí, jogar dentro do Meta Ads e falar assim, Meta, tá vendo esse público aqui? Eu quero que você encontre exatamente esse perfil de pessoa aqui. E daí a gente faz um anúncio que para esses caras vai, puf, pô, você tá exausto, pá, pá, pá. O cara vai olhar e falar, caramba, esse cara tá falando comigo. Aí vai lá, clica, o lead entra e já entra num funil já automatizado de, vai ter um chatbot que já vai atender ele 24 horas. Então, o cara, o anúncio não pode parar, né? Senão dá pau. Então, assim, vamos supor que o cara recebeu o anúncio às 2 da manhã, que ele chegou em casa, ele viu lá, tava no banheiro, clicou e acessou. Na hora, já vai ter um agente falando com ele já entendendo um pouquinho mais a dor dele, já marcando um appointment com É, você. ou não necessariamente. Você, cara, você pode encurtar esse caminho. Por exemplo, você pode, nesse anúncio, para você trazer o cara, para você encurtar o caminho e não ficar perdendo tempo, você pode, assim, em 2, 3 passos, já fazer o cara marcar uma reunião presencial comigo aqui. Você Sim, tem acesso a essa inteligência. Ela tem a minha agenda, fala assim: ah, então eu tenho é isso aí. interesse, eu quero marcar uma reunião de 20 minutos. O cara marca a reunião, cai para Sim. mim aqui, aparece aqui, eu entro aqui e converso com o É cara. isso, são vários funis. O que você falou é um outro tipo de funil, mas é isso. Aí roda um desse, roda um do outro, aí roda um outro. Aí, por exemplo, esses 5.000, aí a estratégia é um pouquinho diferente, tá? Eu gerei esses 5.000, agora eu posso retroalimentar esse cara. Então, qual que é a linha de raciocínio? A gente vai mandar SMS todo dia para esse cara, vai mandar e-mail todo dia para esse cara, vai mandar WhatsApp todo dia para esse cara. E no futuro, depois que a gente levantar um pouquinho mais de dados, entender um pouquinho mais sobre você e tudo mais, que essa que é a grande sacada que o cara do cloud ele não vai sair de lá e vai na sua empresa para te ajudar a entender a IA. E é aí onde a gente pode entrar e ajudar. Então a gente precisa gerar inteligência de dados dentro do que você faz, para daí depois a gente pode ter um agente ligando para esse cara falando em português com ele. Exatamente. Sacou? Não, aí o céu é o limite, entendeu? Só Aí que o céu é o tudo, limite. tudo isso, ao meu ver, começa da clareza de que público você quer pegar para gerar essa atração para o cara. Ó, vem cá, a solução que eu trago para você, ou a proposta que eu trago para você é, vamos supor, é trazer clientes que vão da América para você que está no Brasil. Isso já funila muito o tipo de público que você vai captar no Brasil. Entendeu? Não, eu vou fazer isso aqui na América para profissionais e empresas que ganham de X a X. Por quê? Porque esse cara aqui não tem como contratar a própria IA, ou então ele vai contratar uma IA vagabunda que ele não entende e não vai ter resultado. Então a primeira coisa para começar é o quê? Sugiro até que você vá anotando. Primeira coisa, cara, eu preciso definir qual é o público que eu quero atingir. Por quê? Porque quando você define o público, você vai definir a proposta. Sim, Então, eu quero brasileiros. Não, eu quero americanos. Quanto mais afunilado for, eu acredito que melhor, pelo menos para começar. Aí, público, aí você vai definir a proposta. sim, Entendeu? sim. E aí, depois de definir a proposta, imaginando que o cara aceitou a sua proposta, abraçou, né? Você vai ter que definir qual que é o entregável. Tá, qual que vai ser o entregável? Então são basicamente esses 3 passos que eu acredito que você tem que ter muita clareza, você e esse seu sócio, seu parceiro aí nesse momento, se Uhum. vocês quiserem avançar
de forma assertiva. Porque eu entendi o que vocês querem, mas ainda está um pouco confuso. E Uhum. eu não tenho dúvida. A hora que vocês tiverem esses 3 passos muito bem definidos, cara, qual que é o público? Pá, nós vamos atacar esse aqui para ver se o modelo funciona, para ver se faz tipo. Tá, qual Aham. que vai ser a proposta que faz sentido para esse público? Beleza. O público aceitou. Qual que é o entregável? Ah, o entregável nós vamos fazer uma reunião para entender. Não, nós vamos fazer uma. Qual que vai ser o entregável para essa pessoa? Entendeu? Legal. E é isso, cara. A sacada é criar literalmente uma estrutura de exércitos de robôs focado em geração de lead e ajudar o empresário a vender mais. É isso. Então, Só que aí eu vou te provocar, tá? E eu acho que você não deve ter lido aquele livro que eu te mandei ainda, o 10 vezes é melhor que 2 vezes. Se eu sou você, eu olho para qualidade e não para quantidade. Cara, se você olha, cara, com isso que você tem de conhecimento, mercado que você está entrando, se você focar em qualidade, cara, é papo de você fazer, sei lá, 1 milhão mês de forma muito tranquila. Tipo assim, cara, se você tiver. opa, cortou. Cortou, man. Eita, cortou, né? Volta aí a linha de raciocínio da frase aí. Por exemplo, faz uma conta. Se eu sou você, eu boto uma meta inicial. Cara, eu preciso ter 20 clientes que comecem me dando 10 mil e que tenham o potencial de me dar 50 mil em X tempo. Você tem 1 milhão no seu bolso. Então, eu olharia para esse mercado. Tá? Por quê? Porque o cara que vai te dar 10 mil não é um cara que fatura absurdamente, não é um cara grande. Uhum, Né? Então, eu olharia para isso. Cara, meu objetivo inicial, 20 clientes que no começo, cada um desses tem o potencial de me dar 10 mil. Só que num prazo, sei lá, de 1 ano, 6 meses, X tempo, tem o potencial, cada um desses, de me dar 50 mil por mês. Cara, você precisa de 20 clientes te dando 50 mil por mês. É nada perto é desse nada mesmo. mercado. É nada. Por exemplo, É uma eu sou um cara que fraçãozinha. tem esse. Eu sou um cara que tem o potencial de te dar isso por mês. Uhum, Entendeu? legal. E, cara, quantas empresas tem? Então, se eu sou você, eu olho para isso. Ao invés de você pensar em coisa gigantesca, no sentido de Sim. quantidade, pense em qualidade. Por quê? Porque, cara, a hora que você pegar uma carteira foda e entregar resultado, depois dali você só joga o jogo do valor. Cara, agora eu preciso, não é mais cliente de 50 mil. Aquele livro até tem umas histórias assim. Agora é Uhum, cliente só de 100 mil. Puta, esse aqui não dá mais pro jogo. Beleza, sai você, vem mais um. Cara, agora não é o jogo de 100 mil, agora é o jogo de 200 mil. Daqui a sim, pouco você tá com 20 clientes te dando R$ 1 milhão, US$ 1 milhão por mês. sim. E eu tenho uma grande. Tipo, a boa notícia de toda essa história, sabe o que que é? A hora que eu defini esse nicho, né? Eu consigo criar todos esses funis, toda essa inteligência, e ela fica salvo no meu dashboard. Não, aí Vamos já supor era. que beleza. Vamos supor que eu fechar uma parceria contigo. Pô, tem um Neto aqui como parceiro, a gente validou, deu certo, deu bom. Você só replica. É Ctrl C, Ctrl V. Puf. Você só replica. Seu trabalho é zero praticamente, cara. Por quê? Porque você dominou o método. Uhum. O seu negócio, escreve isso aí, escreve isso. Só falo aqui. O que vai te enriquecer muito é encontrar o seu método de sucesso. Se encontrar o seu método, cara, todas as pessoas, empresas que chegaram a ser muito grandes, elas têm um método próprio de fazer o negócio acontecer. Você não vai encontrar nenhuma que não tem um método próprio. O Google tem um método. O Amazon tem um método dela. Ah, o G4 tem um método deles. Ah, não sei o que. O Tony Robbins tem. Todo mundo tem o seu próprio método. Você só precisa Sim, encontrar o seu método. é isso aí. Animal. Então, eu vou anotar aqui, ó. A sua missão é definir o seu público, definir a sua proposta, o seu entregável e começar a desenhar o seu método. Método, seu método, tá? E aí a minha Beleza. sugestão, minha pitada aqui é foco em qualidade. Vou até colocar aqui 20 clientes
20 clientes que podem dar, que podem, com potencial de gerar, com potencial de gerar 50k por mês. Uhum. 50k mês, que é você se tornar uma empresa de 1 milhão mês. Cara, eu não tenho dúvida que você, com a sua habilidade, você consegue chegar nisso aqui no final do ano. 1 milhão mês, você focar, direcionado, público específico, comunicação correta, obviamente, método que entrega resultado. Cara, Sim, 1 milhão mês, final do ano. é 20 isso aí. clientes, você precisa de 20 clientes, entregando 50k por mês. E o ajuste tá aí, sabe qual é o único detalhe? É o que eu falei pra esse brother meu. Ele, como ele vem de tech, ele é desenvolvedor, é uma outra cabeça, muito racional e tal. Mas na cabeça dele tava assim, ah, não, vou tentar um nicho aqui, outro nicho ali, outro ali. Daí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, qual que é o seu valor pra você ser full time andar do meu lado? Entendeu? Porque dispersar energia não vai dar certo, entendeu? Então, eu acho que a grande sacada é literalmente isso, eu Esse pegar. cara tem que ser seu sócio. Você tem que ser sócio do cara. A ideia é Ser essa, sócio. só que estamos indo devagarinho. Primeiro é um vesting, depois a gente, sabe, vê se ele entrega o que prometeu, depois, entendeu? E, cara, uma coisa que eu sugiro que você faça é olhe para um nicho que ele parece ser um nicho ruim. Para esse tipo de coisa. Porque se eu olhar para um lugar que escancaradamente é muito bom, provavelmente está todo mundo olhando para lá já. Se você olhar para um lugar que ele está pouco desenvolvido, que é um lugar que parece que não cabe tanto tecnologia, talvez seja o negócio de ouro ali. Por quê? Porque é mais fácil você se tornar mais fácil, mais rápido você se tornar referência. E se você se torna referência, seu valor vai lá em cima e aí ninguém te pega mais. Eu sugiro Uhum. você olhar para esse mercado, para esse nicho, um nicho que, entre aspas, ele tá meio no escuro ali. Tem algumas sugestões? Cara, não tem, aí vamos ter que quebrar a cabeça. Tem até um livro bom para isso que é o Oceano Azul, ele provoca muito para isso. Mas aí tem que olhar. Aí é realmente. Cara, eu acredito que o profissional autônomo é uma coisa legal, entendeu? Você tem que juntar isso, lugar que não estão olhando muito para isso, mas que tem muito potencial no sentido de valorização, alguma coisa que você acredita que vai ser cada vez mais importante no futuro, então tem que olhar um pouco para o futuro, tem que fazer uma análise um pouco mais complexa aí. Posso te falar Não uma olhar parada por aí. que eu descobri recentemente e é uma das futures que eu quero ter na parada? Imagina a seguinte situação. Você falou de. Vou pegar o seu caso mais uma vez, ó. De vender para brasileiros na América, certo? Só que quem é o AAA na América? Não é o brasileiro, é o americano. Que tipo assim, cara, o americano já tá na economia estável há muitos anos, entendeu? Então, se tivesse alguma forma de quebrar esse ruído de comunicação, seria bingo. Não, não, aí eu não pensei no americano porque eu ainda não tenho, por exemplo, o inglês não é no nível para fazer isso que eu estou fazendo aqui. Senão, obviamente, eu pensaria no americano. Então, mas tem um E com detalhe. certeza tem esse mercado. Com certeza tem Com esse certeza mercado. tem esse mercado. Mas o detalhe é, eu já Ou tem uma testei uma inteligência parada, que consegue que. eu É, já testei e eu tenho validado isso. isso é animal. Isso é tipo, Isso já é realidade. já é realidade. Então, é lógico que tem que fazer um pouquinho mais de teste, mas resumindo, o que, que eu fiz um teste? Sendo bem sincero pra você. Eu peguei, fiz umas conexões e tal, e eu falei em tempo real em português e saiu uma voz em tempo real em inglês. Isso para um caminho. Agora o que teria que testar é o seguinte: é fazer para um caminho de ida e um caminho de volta em tempo real. Isso com certeza vai ser. Se não é realidade, vai ser realidade em muito pouco tempo. Isso aí é. É, é. Mas assim, aí é legal porque daí você de repente é uma outra fase.
É um pouquinho mais complexo, mas poderia ser um roadmap, assim, sabe? De ter essa future Total, de total. você, sabe, estruturar para brasileiro, beleza, começar a ganhar em dólar, tal, 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 e a gente ter gordura para implementar uma parada dessa, entendeu? E aí Total. seria explosão, entendeu? Mas é Saca? isso. Beleza. Fechou? Beleza, brother. Vou estar pensando Vamos, nisso. Já deu nosso time vamos para já ou não? cima. Não. Eu não olho para tempo. É mais realmente Ah, o é? objetivo do encontro para a gente sair sempre com alguma coisa específica para ser feita. Tá. Eu nunca coloco Ah, muitas é? linhas para também não coisar, não ficar muita coisa para você fazer, porque geralmente, principalmente no começo, você vai ver que mais para frente é uma das coisas que eu quero entrar mais na questão pessoal, enfim, tá? Mas Tá, no começo eu gosto sempre de passo a passo. Você vai ver que faz mais tá. sentido para a gente conseguir todo o encontro, a gente ir avançando. Beleza. Show de bola. Maravilha, man. Obrigado aí pelo bate-papo de hoje, foi muito Fechou? bom. Acho que trouxe um pouquinho mais de clareza, mas é legal que, tipo, eu já dei um norte, assim, cara, bem objetivo, então vou começar por onde eu conheço. Começar pelo que eu É entendo, isso. entendeu? E é muito Exatamente. louco que, assim, só para terminar no raciocínio, essa questão de juntar, de ter uma central de inteligência, isso é muito legal porque as coisas que eu tô gerando agora com inteligência artificial, com esse background de, tipo, engenharia de prompt muito mais profissional, deu um salto, assim, de 10 vezes melhor, tipo, as paradas que eu tô produzindo, entendeu? Então, ontem eu fiz, pra você ter ideia, eu fiz umas 50 criações de artes estáticas para anúncio em um único dia, sem ter Caraca. que editar uma parada, sem editar uma foto. Tudo com comando, um negócio, tipo, cara, é muito louco, velho. É um outro nível de jogo, assim, sabe? E é lógico que tudo isso foi toda uma engenharia que eu fui criando por trás. Então, desde a paleta de cor, da fonte, tipografia, as headlines, subheadlines, a CTA. Então, é um monte de coisa plugado junto que hoje, como eu faço isso há 18 anos, quase 20, eu bato o olho e já falo, putz, isso aqui não tá errado, isso aqui tá legal. E daí eu fui ajustando, refinando, ajustando, refinando. Então, ontem foi um primeiro dia de muita produção, assim, que foi muito legal, sabe? Anota uma coisa aí, tá? Você falou isso, me deu um insight que eu acredito que é outra coisa que vai mudar o seu jogo. Você é um cara que tem muitas ideias boas. Só que para você ser muito grande, você vai precisar criar a habilidade de conseguir vender as ideias que você tem para outras pessoas que têm as habilidades que você precisa e que você não tem. E para isso, você vai ter que conseguir simplificar o que está na sua cabeça. Porque todas as vezes que você Tá. falou para mim, eu não entendi o que você queria. E se você não criar a habilidade de simplificar a ponto da pessoa entender, criar uma linha de raciocínio na cabeça dela, falar, cara, isso faz sentido, eu quero comprar, eu compro essa ideia a ponto de vir trabalhar com esse cara, você vai ficar só de, entre aspas, de louco. Porque falar, puta, aquele cara é louco. Uhum, Porque é geralmente isso. O cara que ele tá muito acima, ele fala as coisas pra pessoa normal, digamos assim, a pessoa, cara, que esse cara tá viajando. O cara tá uhum. louco. Então você tem que criar habilidade. Pera lá, eu tô pensando aqui. Tá, como que eu trago isso Pro médio, pra né? linguagem Mais comum, simples. Uhum. passo pra pessoa a ponto que ela entenda e ela compra essa ideia. Porque o que eu vejo você? Eu vejo assim, cara, esse cara é um cara que ele tem uma empresa onde ele tem a ideia e ele precisa de pessoas que consigam com muita habilidade executar as ideias dele. Então ele É vai isso. precisar ficar muito bom em trazer as pessoas certas, conseguir vender a ideia para essas pessoas e depois passar para essas pessoas o que elas precisam executar, Sim. entendeu? Porque Ó, você é a pegando. cabeça pensante. E a Sim, sim, cabeça pensante, ela tem que distribuir isso para outras pessoas que têm habilidade e competência para executar aquilo ali, só que elas precisam entender. Senão o seu sim. grande gargalo vai ser sempre a sua comunicação. A pessoa não entende, você fica puto, o negócio não sai e aí você não avança. Mas só um adendo aí, eu entendi o que você falou, mas eu tô indo pra uma linha de raciocínio agora que a gente quer montar literalmente esses robôs trabalhando pra gente. Porque daí eu ensino uma vez Não, só, sim. ela vai e executa. Entendeu? Agora, o que você falou é de repente vender a ideia pra um empresário, pra um, sabe, pra um Não comprador, pra um só isso, mas, cara, parceiro. não, mas pensa o seguinte: vamos imaginar o exemplo que a gente falou. Cara, eu tenho 20 empresas que eu implementei IaaS nessa empresa, né? Provavelmente você não vai conseguir fazer isso com um cara. Talvez você tenha que, sei lá,
ter 5 caras, 4 caras. Por quê? Porque você tem outras coisas que dependem Uhum. de pessoas. Entendeu? Tá. Então, eu não estou falando de você ter centenas de pessoas, mas você Ok. vai ter que ter pelo menos um time maior do que você e mais um, você e mais dois. Provavelmente você vai ter que ter ali um, Tá. um time de pessoas relativamente coeso, porque você vai, puta, daqui a pouco sua empresa evoluiu, você vai precisar ter alguém que faça, sei lá, o financeiro, né? Ou pelo menos alguém que gerencie a ferramenta que faz o financeiro, entendeu? Você Tá. tem que ter. Beleza. Entendeu? Então você vai ter que, cara, pessoa, não tem como. Né? E também isso que você falou, cara, vai ter hora que eu vou ter que falar com o empresário, vai ter. Então é Sim. isso. É conseguir tirar o que está na sua cabeça, simplificar para melhorar a comunicação e se fazer ser entendido pelas pessoas. Tá. Isso que eu te expliquei agora, você conseguiu compreender o que eu falei? Ou faltou Não, eu alguma. entendi. Eu falei alguma coisa técnica que talvez. Não, não, eu Não? entendi. Tá. Eu entendi Beleza, beleza. perfeitamente. Beleza. Entendeu? Tranquilo. Faz sentido. Beleza. Maravilha, man. Show de bola. Eu vou debruçar em cima disso, mas faz muito E sentido tem um e aí o modelo de exercício negócio legal de assim. você fazer, o exercício legal de você fazer que é difícil, porque isso exige que você saia do seu modo automático, é toda vez que você for conversar com alguém, é você criar o costume de muito rápido se perguntar, cara, de que forma que essa pessoa vai entender o que eu quero falar? É tipo você se colocar no lugar da pessoa para entender, né, o nível que você tá, a pessoa que ela tá, e aí você automaticamente ajustar isso na sua mente para falar. É uma coisa que precisa ser muito treinada, entendeu? Então, o ideal é que você comece treinando isso com pessoas mais próximas, até que você chega numa pessoa que você não tem tanto tempo de fazer isso, né? Uhum. E aí você começa a fazer. Eu falo isso porque, cara, quando eu comecei a fazer o que eu faço, eu Tá. tinha muita essa dificuldade. E quando eu consegui fazer, porque imagina, eu há 1 hora atrás eu tava falando com um cara que não tem nada a ver com você, que é outro negócio, que é uma outra linguagem. Aí 10 minutos depois eu entro para falar com você, daqui a pouco eu tenho. Então eu tive que criar essa habilidade de o Top. tempo todo me colocar no papel da pessoa para entender com o que eu tô falando. Com uns eu consigo falar mais rápido, com uma linguagem mais técnica, outros eu preciso ir lá no nível mais baixo que tem. Então, conforme eu fui Tá. evoluindo nisso, eu consegui ver que o meu resultado com as pessoas começou a ser muito melhor. Por quê? Porque eu passei a ser cada vez mais entendido e consegui fazer com que as pessoas fizessem aquilo que eu, entre aspas, queria que elas fizessem. Muitas Tá. vezes eu falava, a pessoa não entendia, aí ela não entendia, aí na hora de executar eu não conseguia executar, e a gente ficava num problema de comunicação. Cara, esse é um dos maiores problemas que as empresas têm, porque o gestor, né, o líder, geralmente ele está falando com uma pessoa que não está no mesmo nível dele. Só que como ele não tem essa habilidade de se colocar no lugar da pessoa, ele dá um comando e ele acha que a pessoa entendeu. Aí a pessoa não entendeu, ela vai executar, ela executa errado, aí ela toma bronca e aí fica assim, bate. O maior problema nas empresas é comunicação, por conta disso. Porque as pessoas estão em níveis diferentes. Cara, você Faz fala com o sentido. CEO e você fala com o cara que é o peão de fábrica, eles estão na Totalmente mesma diferente. empresa, no mesmo ambiente. Só que é outra visão de mundo. Às vezes você fala pra esse cara, isso aqui é vermelho, o cara tá vendo azul. Se você não descer no nível dele e falar, ó, Só um segundinho, o só um cara não segundinho. entende. Só um segundinho, man. Tá, a gente já vê isso já já. Valeu. Não, Entendeu? faz total sentido, cara. E é que cada um tem uma ótica de visão de mundo completamente diferente, né, velho? 100%. É 100%. isso. É isso. Mas tá bom, cara. Eu me senti um pouco frustrado antes de vir pra esse bate-papo nosso. Que eu já queria ter validado, avançado um pouco mais, mas foram algumas limitações técnicas mesmo. E eu não posso pular etapas, senão acaba gerando risco de segurança, entendeu? Mas é legal que Mas eu só tô o agora fato de com. você se sentir frustrado é excelente. Significa que você está dedicado ao processo. Uhum. Porque tem gente que chega e fala assim, eu não consegui, tá tudo bem. Aham, sim. Não, não era essa a ideia, E esse é mas. o tipo de pessoa que eu gosto, que eu sei que é o tipo de pessoa que a gente vai conseguir muito resultado. Não, beleza. Fico feliz de ouvir isso. Tamo junto, Neto. Obrigado aí Fechou? pelos insights aí, cara. Muito bom, viu? Pra Rebentou. cima. Valeu, valeu. Um Obrigado, um abraço. abraço. Ótimo dia aí. Tchau, tchau. Você também.